sexta-feira que chegou bem demais com uma ótima atuação da seleção brasileira. Goleada, 5-0 em cima da Coreia do Sul, lá na casa dos caras. Jogo amistoso, mas é sempre bom ganhar bem, né? Estevão e Rodrigo brilharam, mandaram muito bem. Quem não tá iludido, na boa, tá mentindo. Nem a chuva derrubou a energia dos anfitriões. Elétricos e cheios de adereços, 60 mil espectadores coloriram o local da partida para empurrar o time nacional. Era também um dia para festejar o principal astro deles, Heung-min Son, novo recordista de jogos com a camisa nacional, 137. Fantasiados esperavam também uma celebração em campo. Os coreanos enfeitaram o estádio, fizeram festa, mas quem deu show foi o futebol brasileiro, com muita movimentação e os atacantes um dia inspirados. Bruno Guimarães tentou pro Estevão e agora Estevão! 2-0 saiu com cara de Brasil. Ganhou o garoto! Aí Estevão, é só fazer! Gol! Agradecer a Deus por esse momento que eu tô vivendo. Tô trabalhando muito, lutando todos os dias para que as coisas boas venham e estão chegando, graças a Deus. Rodrigo, nono gol dele com a camisa brasileira. É só fazer, Vinícius Júnior! Eu acho que jogamos muito bem, com bola, sem bola. O jogo mostrou qualidades individuais muito importantes. Se a intenção da comissão técnica era testar opções contra diferentes escolas de futebol, a viagem para a Coreia do Sul fez bem para a autoestima do Brasil. Galera, beleza? Meu nome é DG Petkovic, mais conhecido como Petinho43. E hoje eu vou ser repórter mirim do Globo Esporte. Vem comigo! Você prefere que o Flamengo seja campeão do Brasileiro ou da Libertadores esse ano? Eu acredito que a Libertadores, né? Vai ser o primeiro clube a ter o tetracampeonato da Libertadores e vai mostrar pro mundo que o Flamengo é o maior clube do Brasil. Essa não é minha função como repórter, mas eu concordo com você. Pra você, o Rossi Jair... Falta só ganhar essa Libertadores. Você viu que ele quer a naturalidade brasileira? Pô, titular absoluto da seleção, já era. Samulino tá valendo o preço, maior contratação da história. Eu acho que ele é craque, mas acho que precisa ajustar um pouquinho o futebol deles. Acho que às vezes falta receber e tocar a bola. Polêmica, então. Você tá achando que ele é fominha, é isso? É, por aí. Qual é o jogador mais decisivo desse elenco do Flamengo? Rascaeta. Rascaeta joga muito, né? Nosso 10. O que você tem achado desse um ano de Felipe Luiz no comando do Flamengo? Tá fazendo um bom trabalho, comete erros, comete acertos. Acho que a gente tem que ter um pouco de paciência com ele, mas tá fazendo, na minha opinião, um bom trabalho. O José Boto, ele tá sendo apresentado ao futebol brasileiro. Eu acho que ele deve estar levando um susto. Tudo que ele tá presenciando aqui no futebol brasileiro. E posso te falar, ô Venê, eu falei isso aqui em 23 em relação a sabe quem? O John Textor. Sim. Eu falei, é um choque de cultura pra eles que estão acostumados com um tipo de funcionamento das coisas, né? Aquele negócio do jeitinho, e aí não pra arbitragem, pra tudo que a gente vai fazendo. E aí você vê uns erros que aí, não, tá tudo bem, bota aqui, bota na geladeira, joga na Série B, volta, errou de novo. Meu Deus, é tanto erro, não sei o quê. E quem resolve? Ninguém. Quem conserta? Ninguém. Todo mundo reclama. E quem quer resolver? Ninguém. Aí o cara deve pensar, pô, tem um monte de erro, todo mundo concorda, uma hora eu choro, outra hora você. E ninguém quer resolver? Eu só acho sabe? que ele percebeu o seguinte, que é aquilo que a gente fala aqui no programa, no bom português. Quem não chora não mama. Ele começou a reparar que se fizer pressão, em determinado momento pode favorecê-lo. Porque assim, e é isso mesmo. Agora, eu não vou entrar no mérito se tem favorecimento ou não, eu estaria sendo leviano se eu falasse isso. Mas falar sobre arbitragem, a gente já falou sobre várias vezes aqui. Ficamos meia hora aqui falando Inclusive, ficamos meia hora aqui no programa falando. Só a critério de informação. O Flamengo até o momento não foi comunicado de nada em relação a isso. Se o STJD de fato vai chamá-lo para falar, enfim, sobre essa situação, o que intriga pessoas de dentro do Flamengo. Como que a imprensa está sabendo antes do próprio Flamengo que o seu dirigente vai ser chamado pelo STJD? Então, enfim, só a critério de informação, só passando essa informação, porque o Flamengo até o momento não foi comunicado de nada, pelo menos até agora, 1h43 da tarde. Muito bem. Vai falar o quê? Vai chegar lá e vai falar. Realmente, eu acho isso. Não tem nada, não. Então vai ter que chamar o Marlon, que é o lateral do Grêmio, que inclusive deu uma baita entrevista durante o jogo quando o Grêmio foi prejudicado. Vai ter que chamar muita gente mesmo. Muito bem, e a bronca do Flamengo era em cima de quem? A gente estava falando isso aqui, né? Do Alacian. Aí após a expulsão no último jogo, parece que começou a surtir um efeito. Você trouxe a informação, foi primeira mão sua, né? Foi drone seu, não foi, Veni? Que ele foi multado, né, pela atitude, né? E começou a trabalhar com o coach mental Cleiton Carvalho. Um beijo muito carinhoso pro Cleiton. O Cleiton é um ótimo profissional, tá?
Para quem não lembra, o Cleiton também ajudou o Luiz Henrique no ano passado, num momento muito delicado do ano pro Luiz, alguns problemas estavam acontecendo, e um beijo para Paizão também, que apresentou o Cleiton para o Luiz Henrique, e agora o Alacian tá na foto aqui na primeira sessão. Esse aqui que é o Cleiton, tá, gente, de óculos, ele faz um belíssimo trabalho com o Luiz Henrique, a gente vê o homem tocando na taça antes da final, no tamanho da força mental dele. E aí agora o Alacian. Isso aí, pra mim, é muito importante, Vini. Só do menino fazer já esse movimento já é importante demais. E Exatamente. buscando um profissional capacitado pra isso, Antes de mais nada, quero deixar um abração pro Cleiton, que inclusive assiste ao nosso programa. Um beijo Eu já pra tive ele. a felicidade de conversar com ele algumas vezes. Ele é um já querido. trabalhou com vários jogadores também do Flamengo, que já passaram pelo Flamengo. Vejo muita gente criticando pelo fato do jogador procurar um mental coach, não um psicólogo. Cada um pensa como quiser. Não vou ficar aqui fazendo avaliação em cima disso. Mas só o fato do jogador entender que ele precisa melhorar o lado psicológico dele já me deixa extremamente feliz. Inclusive o Flamengo tem um psicólogo, mas enfim, espero que o Alacian entenda a importância que tem a vida dele também fora de campo. Quando eu falo a vida dele é se cuidar, prestar atenção no que ele precisa fazer fora das quatro linhas, questão de recuperação, e não é apenas o jogo jogado. Então, boa sorte ao Alacian e ao Cleiton também. E eu acho o seguinte, Pedrosa, a gente ficou anos aqui nesse programa criticando o Flamengo porque não tinha psicólogo. Vocês lembram disso? Sim. Foram alguns anos, né? E agora, novamente, ainda bem O Flamengo tem. só informação, o Flamengo ficou sem psicólogo na comissão técnica do time profissional de 2019 até esse ano. Que foi o tempo exatamente, foi da quando gestão, a gestão Landim entrou, eles decidiram que não havia necessidade. Aí teve a mudança de gestão e agora tem esse psicólogo, que era o psicólogo do Botafogo, o Paulo. Ele Paulinho. tá lá atualmente Ele é no Flamengo. ótimo, ele é muito bom, um beijo pra ele, inclusive. E aí a gente viu até nesse período coisas bizarras, soco, agressão de um atleta no outro. E isso não é coincidência. A gente tem um recorte aí muito recente do John Arias falando da psicóloga do Fluminense e como ela mudou a carreira dele. E o Fluminense venceu uma Libertadores, obviamente com um investimento, com organização tática, com o Diniz, que é um super treinador, mas também com uma potência da mente. Hoje sempre foi, mas a gente super treinador e psicólogo. E psicólogo, porque o Diniz é verdade, ele é formado em psicologia. E assim, do mesmo jeito que a gente vê o atleta treinando no clube e fora do clube ele também tem um profissional que o ajuda, eu encontro esse caminho aí de ter o psicólogo do clube e fora também ter o seu psicólogo ou o seu coach, enfim, qual é o tipo de profissional que ele busca, mas que para fortalecer a mente também, o Pedrosa. Eu tô muito nessa linha, assim, cada um sabe o que é melhor para si. Logicamente, você ter um psicólogo ou um mental coach vai ajudar esses garotos, e no caso do Alacian, é um crescimento meteórico financeiro, de visibilidade, de exposição, de responsabilidade. E obviamente o moleque, eu sempre falo isso, é muito difícil para um moleque que ganhava 5, 10, 20 mil na base, de uma hora para outra ele começar a ganhar 100, 200. Porque é muito complicado você lidar não só com essa parte financeira, mas principalmente com a responsabilidade e a exposição. Eu acho que esse amadurecimento do Alacian, ele tem que ser acompanhado de perto por um profissional mesmo, seja ele o mental coach ou seja o psicólogo. O trabalho de psicologia dentro do futebol, ele é essencial. Se o jogador não tem um trabalho mental, de confiança e que consiga dar suporte para ele poder desempenhar o que ele sabe tecnicamente, esquece. Existem vários jogadores que se afundam mentalmente e nunca mais conseguem jogar bola. Então, sem dúvida alguma, vai ser uma boa oportunidade para o Alacian amadurecer. Vamos lá. O Racing, adversário do Flamengo na semifinal da Libertadores, perdeu mais um jogador para os duelos com o Flamengo. E esse jogador é muito importante. Trata-se do zagueiro Fraco Pardo, titular absoluto na equipe argentina. Ele teve uma lesão muscular confirmada e não fica à disposição para encarar o Flamengo na semifinal da Libertadores. Além do Pardo, o Elias Torres, o atacante, rompeu o ligamento do joelho e também será desfalque no Racing. O Elias Torres, embora não seja titular, mas segundo um jornalista argentino que acompanha o Racing, disse que ele era uma peça importante porque o treinador do Racing gostava muito de utilizá-lo, como se fosse um 12º jogador. O BAP, presidente do Flamengo, ele falou sobre a arbitragem. Vou te falar, gostei da declaração dele, achei que ele fosse, enfim, cair em cima da arbitragem, culpar a arbitragem em algum momento. De fato, eu imaginava isso, mas ele não botou a queda de rendimento do Flamengo na culpa da arbitragem, não. Ele disse o seguinte: como dirigente, a gente também tem que parar de buscar muletas quando a gente não joga bem.
Eu não acho que o Flamengo perdeu para o Bahia por causa da expulsão do Danilo. A expulsão do Danilo comprometeu uma estratégia de jogo? Compromete. Atrapalha o plano que foi montado? Atrapalha. Mas não é verdade que o Flamengo perdeu aquele jogo e a liderança apenas por causa disso. Nunca é um fator só, são vários fatores. Parte deles são de responsabilidade nossa, parte tem a ver com o imponderável do futebol, que faz que a gente tenha essa paixão. E parte tem a ver com a primeira parte, que é eventualmente o erro do árbitro. Botafogo perdeu um jogador expulso com 1 minuto na final da Libertadores. Dominou e ganhou o jogo. Quem viu o jogo achava que o Botafogo não tinha um jogador a menos em campo. Eles conseguiram achar alternativas e soluções para uma perda naquele momento. A derrota nunca é por um fator só. A expulsão do Wallace atrapalhou o Flamengo? Claro que atrapalhou. A gente estava perdendo por 1-0 naquela altura. A expulsão dele foi no final do jogo. Isso foi determinante para a derrota? Se ele tivesse ficado em campo, talvez a gente pudesse ter buscado um empate, uma virada. Mas também não é garantido. Cara, eu gostei dessas declarações. E o BAP ainda disse mais aqui, ó. A comissão de arbitragem diz: os árbitros são seres humanos. Eles são impactados pelo calor do jogo, pela maneira como os jogadores tratam eles. E é tudo verdade. Vou contar um segredo para vocês. Os jogadores também são seres humanos. Também são impactados pelas atitudes dos árbitros. E também têm o direito de achar que, em situações semelhantes, ele está tratando supostamente iguais de maneira diferenciada. E isso gera um desafio. Como é que você resolve isso? Com acompanhamento, com critério, com treinamento. E isso é um processo que leva tempo. A gente critica a CBF a respeito disso. Os clubes têm uma alternativa, uma solução melhor para isso? Não temos. Isso significa dizer que a gente não possa ter? Não, a gente pode ter, a gente deve ter, mas isso demanda o quê? Tempo, dedicação, trabalho, esforço. Isso não é feito do dia para a noite. Cara, o BAP sempre muito coerente. Você, do outro lado, você tem o direito de concordar ou não. Mas ele, pelo menos, ele é coerente no discurso dele, não foge da coerência dele. E é isso, né? Dizer que o Flamengo caiu de produção só por causa da arbitragem, também não concordo. Óbvio que a arbitragem tem chamado a atenção, tem errado muito, só não tem errado para o Palmeiras ultimamente. Tanto é que o Palmeiras, em tom de defesa, soltou uma nota oficial com receio da arbitragem pesar um pouco mais para o lado deles. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o Flamengo prepara uma movimentação importante no mercado da bola e tem como alvo o atacante Marcos Leonardo, que atualmente joga no futebol árabe, mas não vem tendo a sequência de partidas que esperava desde sua chegada. O jogador, revelado pelo Santos e com passagens pelas seleções de base, estaria insatisfeito com a falta de oportunidades e vê com bons olhos um retorno ao Brasil, especialmente para defender as cores do Flamengo. O clube carioca analisa a possibilidade de trazer Marcos Leonardo por empréstimo, com opção de compra ao fim do contrato, válida para 2026. Internamente, o nome do atacante agrada bastante ao técnico Felipe Luiz, que tem acompanhado de perto a situação do jogador e acredita que ele poderia se encaixar perfeitamente no estilo ofensivo que pretende implementar na equipe. Marcos Leonardo, por sua vez, tem um objetivo claro: disputar a próxima Copa do Mundo. Para isso, ele entende que atuar no Flamengo, com grande visibilidade nacional e internacional, pode ser o passo ideal para recolocar seu nome em destaque e chamar a atenção do técnico da seleção brasileira. O Flamengo, por outro lado, busca reforçar seu setor ofensivo e vê no atacante uma peça importante para aumentar a competitividade do elenco, especialmente após as recentes mudanças na equipe. A diretoria rubro-negra estuda os detalhes financeiros da operação e pretende abrir conversas com o clube árabe nas próximas semanas para tentar viabilizar o acordo. A ideia do Flamengo é contar com jogadores jovens, com potencial de valorização e que possam manter o alto nível do time em todas as competições. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Marcos Leonardo será um grande reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.